Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente para falar de educação. Para aqueles que estão nos vendo pela primeira vez, meu nome é André Luiz, estou há mais de 20 anos na rede pública e vim aqui falar um pouco de educação para vocês. Hoje, no nosso quarto encontro, nossa aula de número 4 do projeto Saberes e Práticas, vamos falar de professores reflexivos no Brasil. Selma Garrido Pimenta e Evandro fizeram este livro, baseado no que o professor pode fazer para melhorar a situação do nosso país, desde que ele seja um professor reflexivo. Em sua obra, Pimenta traz à tona o pensar, o refletir que é próprio do ser humano. O que nos diferencia dos outros animais é que nós temos a propriedade de pensar. Evidencia a contribuição da reflexão do exercício da profissão do professor. Então, é o pensar dentro do ofício de professor. Como isso vai se processar? A proposta é discutir criticamente o conceito do professor reflexivo. Destaca ainda as origens, os pressupostos, os fundamentos e as características deste termo e questiona como os professores inseridos na realidade educacional participaram de sua construção. Como é que o professor ajudou a construir? A reflexão sobre a prática basta para melhorar as atividades docentes e satisfazer as necessidades de aprendizagem dos alunos e professores? Este é o seu maior questionamento. Propõe um outro olhar. Propõe um olhar que compreenda a atuação docente como uma prática social e as escolas como comunidade de aprendizagem. Não podemos esquecer que nós estamos falando de aprendizagens. Aprendizagens distintas. Você já parou para notar que a escola é um lugar de aprendizagens e não de aprendizagem? E qual a diferença? É porque eu passei para o plural? Não! Em hipótese alguma, aprendizagem é aquilo que nós aprendemos em matemática. Aprendizagem é o que nós aprendemos em português. Aprendizagem é que nós aprendemos em geografia. E aprendizagens é aquilo que eu vou aprender em português, em matemática, em geografia, em história. É aquilo que eu vou aprender enquanto seres humanos. Pare para analisar. Aconteceu com você, como aconteceu comigo? Foi lá na escola que nós aprendemos a ler, a escrever, a interpretar, a dar o primeiro beijo, a pegar o primeiro piolho. Foi lá na escola que nós aprendemos a postura de se sentar, de andar numa fila, de dividir o nosso material, a atenção com a professora. Então, nós estamos falando de uma aprendizagem gigantesca, uma aprendizagem de vida. Destaca a importância de se considerar o contexto, de ir além da reflexão, utilizar a teoria e articular com essa teoria. Nossos autores destacam também 3 conceitos de flexibilidade. A consciência dos próprios atos, a relação entre prática e pensar e o entendimento da realidade, do jeito que ele está, cru, para que eu possa dar rumo ao meu pensamento. Agrega a flexibilidade a outras abordagens, como a
fenomenológica. Um nome tão difícil, mas que vem trazer aquilo de fora, fenômenos. Estruturalistas, que mantêm a nossa base. Positivista, que nos leva para cima. Faz um breve histórico do conceito metodológico reflexivo, desde os anos 60, com o ver, julgar e agir, passando pela competência do pensar dos anos 70, a proposta de Freire, nos anos 80, a teoria da ação comunicativa, o professor crítico reflexivo, o intelectual crítico e etc. Traz a abordagem contínua com 3 capacidades que devem ser desenvolvidas pelos professores. Assimilação dos temas teóricos, crítico da realidade, a assimilação da metodologia de ação, como executar, e os contextos sociais, aonde executar. Os professores aprendem o seu ofício estudando as teorias. Mas não é só com a teoria que ele vai aprender o seu ofício. Segundo os nossos autores, é com a sua própria experiência. A formação acadêmica nos dá base para que nós possamos chegar perante os nossos educandos. Porém, na realidade, quem vai nos ensinar como tratar com o educando é o nosso próprio ofício, é a nossa própria experiência. Isso só vem com o tempo. A escola é o lugar da flexibilidade, onde se pratica o pensar, o desenvolvimento da razão. Esta obra fala do modo crítico sobre a investigação, sobre a formação do professor pós-positivista e pós-weberiana. Mais atualizado. Um senso comum para a realização da análise proposta com a realidade dos professores, a partir das condições de trabalho, mostrando que é preciso melhorar o salário do professor para que ele possa oferecer uma cultura que muitas vezes ele não tem. Ele precisa ir buscar fora para ele que ele possa oferecer. Ninguém dá o que não tem. A ciência dada ao professor não serve para que ele reflita, trazendo o fracasso em sua formação. Com o tempo, com a experiência, ele vai aprender a refletir, a conhecer. Falar que o professor ensina de acordo com a cultura por ele recebida quer dizer que é necessário considerar o ambiente de aprendizagem e as condições de trabalho que ele enfrenta. Ora, se ele aprende a viver de acordo com o tempo, de acordo com o seu ofício, é muito importante que nós tenhamos que considerar da onde ele vem, qual é aquele ambiente que ele vem, se é favorável à aprendizagem ou não. Qual a condição de trabalho desse professor? O que ele enfrenta? A questão da formação do professor é abordada por nossos autores sobre 3 aspectos. A pesquisa educacional realizada fora da sala de aula. A questão entre teoria e prática. E a relação entre a prática dos alunos e a prática dos professores. As situações apresentadas nas pesquisas nem sempre são aquelas apresentadas na realidade da sala de aula. Como, por exemplo, a quantidade de alunos por sala. Nas pesquisas, mostra-se uma quantidade. Porém, na prática, o número é muito diferente. O número é bem mais elevado. Podemos dizer que o pesquisador é visto
como um avaliador do professor. Ele traz assim uma certa opressão para o professor, contando ainda com a hierarquia intelectual, porque o pesquisador trabalha está a serviço de uma universidade, de uma instituição universitária, enquanto o educador trabalha no ensino fundamental e no ensino médio. O pesquisador também pode ser visto como um elo que liga o educador, o professor, com aquele que solicitou a pesquisa. O fracasso escolar já não é baseado no desempenho do aluno. Existe uma trajetória para se mostrar, para se apontar o fracasso dentro da escola. Fica claro que existem duas teorias distintas. Uma vertente teórica prioriza a área da pesquisa e outra prioriza a prática. Fica claro que um aluno com dificuldade não é um aluno fracassado. Ele tem aquela dificuldade naquele momento. Há também a preocupação por parte dos professores de tornar inteligível a matéria que tem que ser ensinada. O educador vai fazer meios e modos de tudo possível e imaginário para aquele educando agregar, aprender. O trabalho do professor é fazer o aluno aprender. Aprender o que significa que o professor auxilia no desenvolvimento intelectual do aluno. Não existe aprendente sem ensinante. É necessário que haja os dois pratos da balança. Aonde existe aluno, tem que haver professor. É o que nós vimos nos encontros anteriores, né? Que ele fala sobre intervenção. O que vale é sempre conhecer o desenvolvimento das práticas dos alunos e dos professores em cada uma das situações distintas. O prazer está ligado à existência. Há necessidade de atingir determinados objetivos. O prazer não deve ser imediato, mas o prazer deve estar ligado ao desejo e à formação do indivíduo. Nós viemos ao mundo para sermos felizes, para termos prazer. Será que eu não consigo encontrar esse prazer dentro da escola? Será que enquanto educador, eu não posso propiciar ao meu educando o prazer? Será que eu, enquanto educando, não consigo me apropriar do prazer que o meu educador tem? Esta troca é fundamental para nós entendermos sobre o pensamento, a reflexão do professor. É importantíssimo nós conhecermos essa troca para nós falarmos de professores reflexivos no Brasil. Muito obrigado. A gente se vê em breve em uma próxima aula. Fiquem com Deus.